Boa noite. Uma alegria imensa estar aqui com vocês, mais uma noite de louvor. Quero dizer que você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada de estar aqui, mesmo em meio à chuva, em meio neste tempo. Você é escolhido pelo Senhor para participar da noite de louvor hoje, e eu tenho certeza que Ele tem grandes coisas para realizar na vida de cada um de vocês, amém? Amém. Para quem não me conhece, o meu nome é Sandro. Eu sou vocacionado aqui da comunidade Maria Serva da Trindade, sou da comunidade de vida, tenho 26 anos, sou casado com a Thaís, que está ali, sou pai da Maria Clara, ela tem 2 anos, e hoje estou aqui para anunciar a palavra do Senhor, e espero que vocês acolham tudo aquilo que o Senhor inspirar para essa noite, não só da pregação, mas da oração, tudo aquilo que for ministrado sobre vocês, tá bom? Abra a palavra em Lucas, capítulo 4, versículo 16. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aqui nós estamos no início do ministério de Jesus. Ele entra na sinagoga em Nazaré, pega o rolo do profeta Isaías, é como se ele pegasse a Bíblia, a palavra de Deus, lê essa passagem e declara que aquela passagem acabou de se cumprir, porque ele estava ali. Aquela passagem se cumpriu na vida de Jesus e através da vida de Jesus. Aquilo é uma causa de escândalo para muitos que ali estão. Afinal de contas, no próprio texto diz que já era costume de Jesus ir naquela sinagoga todos os sábados. E para todos ia ser mais um sábado onde Jesus estava ali. Como talvez vocês que todas as segundas-feiras vêm aqui na noite de louvor, todos os domingos vão na missa e se sentam no banco, participam ali e tudo mais. Mas é como se um dia um de vocês se levantasse e dissesse que a palavra que foi proclamada estava acontecendo e aquilo ia causar uma grande transformação naquele povoado. Não era o costume o povo ver esse tipo de coisa acontecer, principalmente por meio de Jesus, que tinha acabado de voltar da sua quaresma. Jesus tinha o costume de ir na sinagoga, porém ele já estava há 40 dias sem ir, porque antes disso, e até aqui nós já vemos o porquê que essa palavra se cumpriu na vida de Jesus. Há alguns dias, há mais ou menos 40 dias atrás, Jesus tinha sido batizado lá no Jordão, e todos nós conhecemos essa passagem. Jesus entra no Jordão para ser batizado, e ali o Espírito Santo repousa sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E ali João vê aquilo acontecer, e nisso se conclui essa passagem: o Espírito está sobre ele e o ungiu. Depois que o Espírito Santo desce sobre Jesus ali no Rio Jordão, ele conduz Jesus para o deserto. É isso que a palavra vai dizer: conduzido pelo Espírito, Jesus vai para o deserto, onde ali ele passa 40 dias e 40 noites. Ali Jesus, após ter sido ungido pelo Espírito, ele foi para o deserto para
ia iniciar então o seu ministério. Tinha chegado o tempo de se cumprir a justiça. Então Jesus, ele vai fazer o seu retiro. E ali no deserto, Jesus, ele passa pela prova. Ele passa por grande prova. Ele passa pelo jejum, ele passa pela fome, pela sede, ele passa pelo frio, ele passa pelo calor, ele passa por realidades que ele nunca tinha passado até então, acredito eu. E principalmente ali ele é tentado pelo demônio de forma muito assombrosa. O demônio usa de todas as fragilidades da humanidade de Jesus ali no deserto para atacá-lo ali constantemente, querendo pôr a perder aquilo que Jesus ia fazer. O demônio, ele investe pesadamente para arruinar ali o ministério de Jesus, que nem tinha começado. Acredito eu que ali não tenha sido a primeira vez que o demônio tenha tentado Jesus. Afinal de contas, Jesus já tinha 30 anos de idade e ele assumiu a nossa natureza de forma total. Ele apenas não pecou, mas ele foi tentado. Ele também passou por todas as fragilidades que um ser humano passa. Ele passou por todas as dificuldades que um ser humano passa. Então veja bem, alguém de 30 anos, eu tenho 26 anos. Então, naquele momento, Jesus já tinha passado muito mais vida do que eu, de que alguns de nós que aqui estamos também. Quem de vocês que tem mais idade do que 30 anos não passou por muitas dificuldades até os 30? Acho que ninguém. Jesus, ele passou por perdas em sua família, como nós passamos. Jesus viu pessoas próximas a ele ficando doentes, como todos nós passamos. Jesus passou pela pobreza, pela dificuldade. Jesus passou pelas dificuldades ali no seu trabalho, cansaço, dor, muitas vezes a realidade de trabalhar e não render o necessário. Jesus pode ter passado pelas mesmas coisas que eu e você passamos diariamente. Ele viveu uma vida rotineira, porque ele queria assumir sobre si. Deus quis assumir sobre ele mesmo a nossa natureza em tudo, inclusive nas tentações. Jesus passou pela humilhação de ser tentado pelo demônio. Imagine só, Deus passar pela humilhação de ser tentado pelo demônio. Isso é uma coisa que não entra na nossa cabeça, se nós formos refletir isso de forma concreta. Deus, o absoluto, além de ter se encarnado e tomado a nossa natureza, se submeteu a ser tentado, a correr o risco. Mas ele foi forte. Eu creio que o demônio fez de tudo através de suas tentações para Jesus nem mesmo ter chegado no Rio Jordão, porque ele sabia que ao ser chegado, a Jesus ter chegado no Rio Jordão, algo ia acontecer. Jesus ia ser ungido e ia iniciar seu ministério, e ali a vida do demônio ia ter acabado. O reino do demônio ia ter acabado. Então, quando ele vê que Jesus de fato conseguiu chegar até ali, conseguiu ser batizado no Rio Jordão e conduzido pelo Espírito, porque ele ia começar, as almas que o demônio estava atormentando iam ser libertas, as doenças que o demônio estava espalhando por ali iam ter fim. O sofrimento que o demônio estava causando em todo aquele povoado ia ter fim. Então ele faz a sua última investida. Ele fala: não, agora no deserto eu quero ver. Ele vai estar morto de fome, ele vai estar ali humilhado, ele vai estar em toda a sua fragilidade. Vão massacrar ele e ele não vai iniciar esse ministério, mesmo que ele já tenha sido ungido, mesmo que ele já tenha sido confirmado, ele não vai iniciar. E ali ele faz o seu último ataque até então, porque a palavra vai dizer que ele se afastou até o tempo oportuno. Mas Jesus, o ungido do Espírito, o Cristo, o Messias, ali no deserto, ele provou que o Espírito Santo está acima da humanidade, está acima da carne. Se você se deixa conduzir pelo Espírito de Deus, pela unção de Deus, você conseguirá vencer toda a astúcia de Satanás, que morre de medo da sua manifestação. O demônio morre de medo da nossa cura. O demônio morre de medo da nossa eleição, e por isso dia após dia ele tenta
massacrar. Mas o Senhor Jesus, Ele também passou por isso. Ele também passou por tudo que nós passamos. E apesar de não ter pecado, Ele passou até mesmo pelas consequências do pecado. Porque na cruz Ele carregou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas penas, todas as nossas enfermidades, para que ali elas fossem destruídas. E por isso, quando Jesus volta, também conduzido pelo Espírito, e proclama essa palavra na sinagoga, Ele diz: enviou-me para levar a boa nova aos pobres, dar a vista aos cegos, curar os contritos do coração, libertar os cativos e anunciar o ano da graça de Deus. Ao meditar esta palavra, eu percebo que ali, depois de Jesus já ter vivido a sua humanidade durante 30 anos e ter passado por essa última prova no deserto, Ele estava totalmente compadecido da nossa realidade humana. Ele estava ainda mais compadecido porque Ele tinha vivido tudo aquilo. E aí nós entendemos aquilo que vai dizer o autor da carta aos Hebreus: nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nós, mas Jesus, Ele é capaz de se compadecer de nós, porque Jesus se encarnou, e o coração dele se move de compaixão. Então quando Jesus proclama aquela palavra, Ele depois vai sair, e Ele não vai fazer mais nada além daquilo que Ele proclamou, até o dia da sua morte. E tudo isso por causa da grande compaixão dele para com a humanidade, da grande compaixão dele para comigo e para contigo. Ele que entende as nossas realidades se move de compaixão. E quantas vezes no Evangelho nós vamos ler ali a vida de Jesus e o tempo inteiro vai dizer: Jesus, movido de compaixão, realizou isso. Jesus, movido de compaixão, multiplicou os pães. Jesus, movido de compaixão, enviou os seus discípulos, porque ele já estava ali aglomerado e precisava que os discípulos continuassem também. Jesus, movido de compaixão, continuava o seu ministério, mesmo na hora em que ele deveria descansar ali com os seus discípulos o tempo inteiro. O ministério de Jesus foi um ministério movido de compaixão, e é por isso que ele realizava os sinais, e é por isso que ele realizava as curas, e é por isso que ele realizava os milagres. Porque se nós pararmos para pensar, Jesus, ele não veio necessariamente para realizar curas, milagres, prodígios e sinais. Ele veio para salvar. E simplesmente no fato dele ter morrido na cruz e ressuscitado, ele já salvaria. Mas o coração de Jesus era movido de compaixão. E por isso, em toda parte que Jesus ia, ele curava, ele salvava, ele libertava. E ali a multidão se aglomerava em torno dele, e a fama de Jesus ia se espalhando em todos os lugares, porque aquele homem era poderoso e ele era compassivo. Mesmo aqueles que não o conheciam, mesmo aqueles que ainda não professavam Ele como Cristo, iam atrás dele, porque precisavam ser curados, porque precisavam ser libertos, porque precisavam ser salvos por Jesus. E Ele era aquele que estava realizando tudo isso. Jesus realizava tudo isso unicamente por compaixão a todos. E a compaixão de Jesus, ela continua a mesma. Jesus, ele não é hoje diferente daquilo que ele era naquela época, naquele tempo. E por isso, diante das nossas dores, e por isso, diante dos nossos sofrimentos, e por isso, diante das nossas enfermidades, das nossas necessidades de um milagre, Ele é capaz sim de se compadecer e de realizar a sua cura, e de realizar o seu milagre, e de realizar um sinal na sua vida. É muito diferente quando nós vemos os fariseus pedindo um sinal para Jesus. E por isso às vezes caímos na tentação de que não podemos pedir a Jesus. Mas os apóstolos pediam. Quando Pedro e João apanharam na sinagoga, vamos lá nos Atos dos Apóstolos, não precisa pegar não. Lá no capítulo 3, Pedro e João, eles curam aquele coxo. Todo mundo lembra dessa passagem, né? Eles curam aquele coxo, a primeira cura que Pedro faz: levanta e anda, o coxo sai louvando a Deus no templo de Jerusalém. Os doutores da lei fazem? Levam ele lá para o Sinédrio, tentam condená-lo, arrebentam ele na pancada, eles são chicoteados, mas depois eles voltam,
louvando a Deus por ter merecido apanhar em nome de Jesus. Aí se reúne ali com os discípulos, todos os discípulos se reúnem, e ali eles partilham o que aconteceu, e aí o que eles pedem para o Senhor? Eles se colocam em oração, e pedem: Pai, veja o que eles estão fazendo, por causa da proclamação do nome do Teu Filho, estenda então as suas mãos, e dai-nos a graça de pregar com intrepidez, e confirma a nossa pregação, com milagres, sinais e prodígios. A única diferença é que os fariseus pediam sinais para Jesus para tentá-lo, para comprovar se ele era Deus ou não. Eles não acreditavam em Jesus, era como se dissesse: tu é o bonzão, então faz um sinal aí para a gente ver. Então Jesus censurava eles: nenhum sinal vos será dado. Mas naquela passagem Jesus tinha acabado de fazer o sinal de multiplicar os pães. Só que ele multiplicou os pães por compaixão. Então Jesus, ele dá sim sinais, mas ele dá sinais pela compaixão do povo, pela compaixão dos sofrimentos, para que os sofrimentos do povo que ele ama sejam aliviados. Ele dá os sinais, ele dá os milagres, ele dá as curas. O que aconteceu no evangelho de hoje? Se você meditou o evangelho de hoje, você vai ver isso claramente. O Senhor, ele fica indignado porque aquele demônio não foi expulso daquele menino. O menino ali, ele estava ali com um demônio mudo, que o demônio atirava ele para um lado, atirava ele para o outro, atirava o menino no fogo. E quando o Senhor chega, junto com Pedro, Tiago e João, ele fica indignado porque está ali uma multidão aglomerada, e dizem: os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho, o que eu faço? Aí Jesus fica indignado: ó geração incrédula, até quando eu terei que suportá-los? E ali ele vai e fala para o pai dele, e o pai dele fala: se tu podes, realiza isso. E o que Jesus responde? Tudo é possível àquele que crê. Meu Deus, eu meditei essa palavra de forma muito profunda, porque o anjo, ele diz a Maria que para Deus nada é impossível, e Jesus, ele acrescenta algo a mais. Ele diz agora que para o homem que crê também nada é impossível. Não somente isso, ele não diz somente que para Deus nada é impossível, mas ele diz que para você, meu irmão, com a sua fé, tudo também é possível. E ele quer que você creia nisso. E ele vai falar: esse tipo de demônio só pode ser expulso com jejum e oração. É porque no jejum e na oração você vai ter a sua fé fortalecida. Então você vai crer que pode expulsar, você vai crer que pode curar, você vai crer que pode impor a mão, como nós fizemos aqui, orando uns pelos outros, e o seu irmão está doente, e você vai impor as mãos sobre ele, pela graça do batismo do Espírito Santo, ele vai ser curado. Por causa da compaixão do Senhor, não para tentar a Deus, não para se exibir, mas se o seu coração está realmente necessitado da cura, o Senhor quer realizar. E ele fica indignado com a nossa falta de fé. Meu Deus, nós vemos quando Jesus ia para um lugar, ele estava numa praça, e todos iam de todos os lugares, e levavam paralítico na maca, e levavam não sei o que, a mulher com hemorragia ia. Ninguém tinha respeito humano algum para ir até Jesus. Eles aglomeravam, Jesus ficava apertado. Eu fiquei imaginando onde Jesus estava, parecia mesmo um hospital onde toda hora chega doente. Imagina, você está lá no hospital, ali no Albert, em Realengo, e toda hora chega uma ambulância, toda hora passa alguém na maca, toda hora passa alguém gemendo de dor, passa alguém gritando. Assim era estar perto de Jesus. Onde Jesus estava se tornava um hospital. E ali a palavra, ela diz: ele curava a todos os tipos de doenças, ele curava. Nós precisamos, meus irmãos, reacender a nossa fé, porque hoje é totalmente diferente. Quando você fica doente, acamado, a primeira coisa que se faz é você ter aquela justificativa para não vir na noite de louvor, para não ir na missa, para não ir ao encontro do Senhor. Porque até mesmo por
causa da mudança das atitudes cristãs, da falta de fé que foi sendo conformada, passou a ser algo normal e até justificável. Claro, ninguém vai condenar você se não vir na noite de louvor porque você está doente. Ninguém vai condenar você se não vir na noite de louvor porque tem que acompanhar um doente. Se tem que ficar em casa porque tem alguém acamado, a sua mãe está idosa, o seu pai, etc. Ou para a missa, é até um motivo justificável. Em caso de doença, não é pecado você faltar à missa, se você estiver acamado. Meus irmãos, mas na época de Jesus era diferente. Quando a pessoa estava acamada, eles pegavam com a maca e tudo e levavam. A pessoa que estava ali quase morrendo, ela ia ao encontro do Senhor. Já ele deixou a filha dele lá nas últimas, ela ia morrer. Quem de vocês ia sair de casa com a sua filha nas últimas, a ponto de morrer e ir para ao encontro de Jesus? Nos tempos de hoje nós não conseguimos vislumbrar isso. Nos tempos de hoje nós não conseguimos vir uma pessoa, eu ou você, chegar na noite de louvor com a sua mãe, que você tem que cuidar dela, com a maca e tudo, trazendo o carro, vir aqui e deixar ela ali sentadinha, crendo que ela vai sair daqui de pé. Nós, infelizmente, temos a nossa fé muito fraca, e Jesus, como hoje o Evangelho estava indignado com aquelas pessoas, Ele tem se indignado conosco. Ó geração incrédula, ó geração incrédula. Mas hoje nós precisamos ter uma atitude nova. Hoje o Espírito Santo, ele precisa agir em nós, para que nós possamos sair daqui com uma fé autêntica, para que nós possamos sair daqui com uma fé expectante, para que nós possamos sair daqui crendo que para aquele que crê nada é impossível, crê que o Senhor se compadece do seu povo, crê que o poder do Espírito Santo continua o mesmo, o poder de Jesus continua o mesmo. Crê que assim como quando Jesus estava no lugar, aquele lugar se tornava um hospital, o local do encontro com Jesus também deve se tornar um hospital. O local do encontro de Jesus tem que ser um lugar propício para você trazer o doente, para você que está doente vir, para você que está com a sua alma amargurada vir, para o depressivo chegar aqui, para aquele que está abatido vir, para aquele que também está com qualquer problema físico vir, com a crença de que seu sofrimento será aliviado. Nós precisamos anunciar isso, que Jesus continua curando, que Jesus continua libertando. A palavra diz que o Espírito Santo pousou sobre mim, diz o Senhor, porque Ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres, curar os contritos de coração, dar a vista aos cegos, libertar os cativos, anunciar o ano da graça. Nós percebemos, e isso eu aprendi com o nosso pai fundador, que nessa passagem nós vemos que o Espírito é para nós, mas a unção é para o outro. A unção é para ser levada. E Jesus mostrou isso claramente. Porque ali, quando aparecia um enfermo, o que ele fazia? Ele dava a unção. E a unção curava. A unção de Deus continua curando. Jesus era como o bom samaritano, e continua sendo como o bom samaritano, que ao encontrar aquele homem machucado, derramou óleo sobre a ferida dele. Se Jesus é o médico, se o local do encontro com Jesus é um hospital, e nós precisamos crer nisso. Jesus, diferentemente dos médicos, que são maravilhosos, que são ótimos profissionais, porém são limitados, Jesus é o médico do impossível. Jesus é o médico que pode curar o incurável, que pode realizar aquilo que médico algum pode fazer, assim como a hemorroísa que gastou tudo com o tratamento, mas ao tocar na barra da veste de Jesus,
o remédio que o Jesus derrama sobre a ferida, sobre a doença, é a unção do Espírito Santo. Este é o remédio de Jesus, o Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo continua sendo o mesmo. Nós vemos o que Jesus falou com os apóstolos. E quando nós falamos de apóstolos, nós sabemos que os apóstolos é a igreja. Vós fareis obras até maiores do que as minhas. Vós fareis estas obras que eu faço e farão até maiores do que as minhas. Eles devem ter se perguntado com a Virgem Maria: e como isso se dará? E a resposta seria a mesma que a do anjo Maria: o Espírito Santo descerá sobre eles, e o poder do Altíssimo os cobrirá com a sua sombra. E a promessa do Senhor foi cumprida. E é tão bonito quando a gente vê que aconteceu com os apóstolos o mesmo que aconteceu com Jesus. A providência de Deus faz com que isso se realize de forma muito concreta. O que aconteceu com a cabeça, aconteceu também com o corpo. Jesus foi batizado no Jordão e iniciou seu ministério, e ali aconteceu uma explosão de poder de Deus. A igreja, o corpo de Jesus, já nascida do lado de Jesus, no cenáculo, o Espírito desceu sobre eles, como aconteceu com o Senhor no Jordão. E então a igreja iniciou seu ministério conduzida pelo Espírito, como aconteceu com Jesus. E aconteceu também uma explosão do poder de Deus, e uma explosão, podemos dizer também até maior do que quando aconteceu com Jesus, porque se em Jesus as pessoas levavam os enfermos para tocar na veste dele e eram curadas, acontece com Pedro que as pessoas vão ao encontro de Pedro com os doentes, para que eles pudessem passar pela sombra de Pedro, e todos que entravam em contato com a sombra de Pedro eram curados, porque a unção do Espírito estava com eles. Todos aqueles que chegavam próximos dos apóstolos eram batizados no Espírito Santo. Eles pediam o batismo no Espírito Santo o tempo inteiro. Eles evangelizavam e clamavam o poder do Espírito, e aqueles que se uniam a eles testemunhavam as curas, os milagres, porque o Espírito estava com eles. Eles creram na promessa de Jesus e permaneceram ali. E como eu disse, lá naquele momento em que Pedro diz para aquele coxo: levanta e anda, aquela foi a primeira cura, assim manifesta na Sagrada Escritura. Mas depois começa a acontecer muitas, e depois com Paulo acontece a mesma realidade. Paulo não estava no cenáculo no dia de Pentecostes, porque ele ainda não fazia parte daqueles que eram cristãos. Ele não era cristão, mas depois que ele se converte, o mesmo poder do Espírito está sobre ele, porque o Espírito Santo é o mesmo que desceu sobre os apóstolos, o mesmo que pousou sobre Jesus, é o mesmo que pousou sobre Paulo, e é o mesmo que pousará sobre nós hoje. Paulo, quando ia pregar o Evangelho, ele pregava com poder, e acontecia avivamento em cada local que ele ia, em cada cidade, em cada país, em cada lugar ele ia, e aquela realidade era avivada. Se Pedro curava com a sombra, Paulo, ele ia na casa de alguém, ele comia, a pessoa guardava o guardanapo que Paulo utilizava, colocava aquele guardanapo no doente, e o doente era curado. Ele pegava a toalha que Paulo usava e colocava no doente, e o doente era curado. Existia poder de Deus. Ainda há poder de Deus. Nós precisamos crer que a mesma explosão de poder que aconteceu, que a mesma explosão de poder que havia naqueles lugares, ela continua acontecendo. E ela precisa acontecer no meio de nós. Meus irmãos, esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem o poder de nos levar a viver aquilo que aqueles que estavam próximos de Jesus viveram. Ele tem o poder de nos levar a viver aquilo que os apóstolos viveram. Testemunhar
glória de Deus. E eu creio nisso. O Espírito Santo, Ele quer ser derramado sobre nós. O Senhor, Ele quer derramar a unção dEle sobre cada um de nós, para que nós sejamos curados, para que nós sejamos libertos, para que nós sejamos aliviados das nossas dores, dos nossos sofrimentos, mas também para que sejamos santificados, para que também nos tornemos testemunhas dEle, para que também a unção esteja em nós, e que esta mesma unção que nos toca possa também tocar aqueles que precisam. Nós precisamos nos abrir a todas as graças que o Espírito Santo tem para realizar. Ele quer fazer de nós uma assembleia carismática. Ele quer fazer de nós uma assembleia onde realiza curas, onde realiza milagres, onde se realiza sinais, onde se realiza prodígios, onde as pessoas são autenticamente batizadas com o Espírito Santo, onde as pessoas se convertam, onde as pessoas chorem, onde há sede de Deus, onde as pessoas irão vir de todas as regiões atraídas pelo poder de Deus que se manifesta neste lugar, onde aqueles que passam pelas ruas se sentem atraídos porque veem aqui um mover diferente, porque vê na sua paróquia um mover diferente, porque vê na sua casa um mover diferente. E tudo isso se dá quando nós nos abrimos à graça do batismo no Espírito Santo. O Senhor, Ele quer transformar a nossa cidade, o nosso bairro. O Senhor quer realizar a mesma movimentação. O Senhor quer que quando você abra a boca na frente de alguém que se encontra em uma reclusão, aconteça o mesmo que aconteceu na casa de Isabel, quando a Virgem Maria chegou lá, e ali houve poder de Deus, e ali houve cura em toda aquela família, e ali houve a confirmação do ministério de João Batista, e ali houve a cura também de Zacarias que estava mudo pela sua incredulidade. Nós não podemos estar mudos pela nossa incredulidade. Aquele menino estava com o espírito surdo e mudo, e o espírito surdo e mudo não saía dele por causa da incredulidade daqueles que ali estão. Mas para aquele que crê, tudo é possível. Depois que Maria esteve na casa de Isabel, Zacarias pôde crer, Zacarias pôde receber também o Espírito Santo, e ali ele atestou: o nome do meu filho vai ser João, escrevendo, e depois, cheio do Espírito Santo, ele pôde proclamar: bendito seja o Senhor de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou. O povo do Senhor, o povo do Senhor somos nós, e hoje Ele quer nos visitar, hoje Ele quer nos libertar, hoje Ele quer tirar a nossa mudez, hoje Ele quer tirar a nossa surdez, hoje Ele quer tirar a nossa incredulidade, hoje Ele quer ser manifestado no nosso meio. E eu te convido já a ir ficando de pé, para que assim a graça de Deus já possa ir se manifestando no meio de nós, e já vai pedindo o Espírito Santo, e já vai pedindo a graça do batismo no Espírito Santo, e já vai pedindo que o Senhor venha em socorro da sua incredulidade, vá se abrindo a Deus.